E aí, gente? Nosso assunto agora, núcleo celular e cromossomos. Cromossomos? Isso. Cromossomos. Você sabe o que foi que o cromossomo X falou para o cromossomo Y? Querido, cromossomos felizes. Péssima. Vamos lá. Bom, há quem goste. Eu, por exemplo. Mas aí é de cada um. Núcleo e cromossomos, gente. Componentes. Observe o seguinte. Aqui nesta figurinha, para fins didáticos, eu não coloquei as organelas citoplasmáticas, tá? Mitocôndrias, lisossomos, Golgi, nada disso. Só fiz mesmo o que interessa para a gente entender o núcleo. O restante a gente vê depois na parte de organelas, né? Bom, seguinte, o núcleo, ele é formado pela chamada carioteca. Ó, aqui, carioteca ou membrana nuclear, né? Também vamos encontrar uma tal de cromatina, ou material genético da célula. Uma estrutura conhecida como nucleolo. Ó, aqui em azul, um tal de nucleolo. Além da carioteca ou membrana nuclear, além da cromatina e do nucleolo, vamos encontrar também, entre aspas, o recheio. Tá aqui, ó. Um líquidozinho que preenche o núcleo. É que o nucleolo e a cromatina estão mergulhados, imersos no chamado nucleoplasma ou cariolinfa, tá bom? Vamos então conversar um pouquinho sobre cada um desses componentes. Começando pela carioteca. Carioteca ou membrana nuclear. Saber que ela é dupla. Dupla? Como assim? Olha o desenho. Aqui, ó. Membrana dupla. Por quê? Você está vendo quem é que forma a carioteca? São os retículos, ó. Aquelas grandes invaginações da célula. Tanto o retículo rugoso quanto o retículo liso, as membranas, expansões dos retículos, formando a tal da carioteca. Vários retículos separando o material genético do restante da célula, lá do citoplasma. Ela, a carioteca. Carioteca, ela possui poros. Aqui, gente, uma estrutura porosa. Ó, aqui. Vou pegar só a carioteca, tá? Esquece isso aqui. Ó, carioteca. Lá dentro está o material genético. Na carioteca, a gente encontra um monte de poros. Importância desses poros, vamos lembrar, a síntese de proteínas acontece no citoplasma, certo? Lá no citoplasma, os ribossomos livres ou do retículo rugoso, eles vão se juntar a um tal de RNA mensageiro para a produção de proteínas, códon, anticódon, a tal da tradução do código genético, não é isso? Mas lembra, embora a síntese de proteínas termine no citoplasma, começa lá no núcleo com a tal da transcrição. Lembrar que RNA ele é produzido no núcleo. Como é que ele passa para o citoplasma? Através dos poros. Através dos poros da carioteca, os RNAs, mensageiros, ribossômicos, transportadores, vão passar para o citoplasma. Então, vê se faz sentido. Quanto mais poros na carioteca, maior é a atividade de síntese proteica. Já caiu em vestibular, até discursiva. Eu tenho dois núcleos. Um tem muito mais poros do que o outro. Onde a síntese proteica é maior? Na célula com carioteca mais porosa, tá? Para dar passagem a bastante RNA mensageiro. Os ribossomos, inclusive. Bom, lembrar que a tal da carioteca não está presente nos procariontes, né?
não está presente nos organismos procariontes. Lembrar que bactérias e árqueas são organismos que não têm núcleo organizado. O material genético está livre no citoplasma. Do you remember? Bom, já passamos pela carioteca, então vamos agora para o tal do nucleolo. Nucleolo, gente, ó, esta estrutura aqui. O nucleolo, ele é formado pela UFES? Não, é formado por RNA ribossômico. Escuta essa, RNA ribossômico, RNA-R, mais proteínas. Esse tal de nucleolo, ó, tá aqui, ó, em azulzinho, tá? Esse tal de nucleolo, então, se a gente pudesse esticá-lo, alongá-lo, encontraremos o quê? Adenina, citosina, guanina, uracila. Aqueles nucleotídeos, pessoal, do RNA, um grande, né? Tipo assim, faltou a palavra agora. Um grande aglomerado de RNAs ribossômicos, tranquilo? Nucleolo, ele é formado a partir da zona. Meu pai, o nucleolo veio da zona. Gente, o nucleolo veio da zona, tadinho, da zona SAT de alguns cromossomos. Como é que é, professor? Já nós vamos chegar aos cromossomos. Nós vamos ver que alguns cromossomos apresentam uma estrutura chamada de zona SAT. Gente, só adiantando, lembrar que cromossomo é formado por DNA, tá? Cromossomo, DNA, cromatina condensada, certo? E lembrar que RNA, ele vem do DNA, o processo de transcrição, não é isso? Então, é do DNA presente na zona SAT de alguns cromossomos que vem o RNA ribossômico. É aqui que vai ter a transcrição do RNA que forma o tal do nucleolo. Nucleolo vem da zona SAT de cromossomos. Já a gente vê a zona SAT em detalhe. Esse tal de nucleolo, ele faz o quê? Enquanto a vida vai passando, galera, ó, enquanto os dias vão passando, olha o que acontece. O nucleolo, ele vai soltando um monte de fragmentos. O nucleolo vai fragmentando. Fica tranquilo, não vai sumir não, tá? Vai fragmentando, mas lembrando que tem DNA para transcrever, mais RNA ribossômico, tá? Enquanto os dias passam, o nucleolo vai sendo regenerado e vai soltando pedaços. Esses fragmentos vão ficar livres no citoplasma ou vão grudar no retículo endoplasmático. Qual o nome desses grânulos? Os ribossomos. Não é à toa que nucleolo é formado por RNA-R, RNA ribossômico. De onde é que vem os ribossomos de uma célula, gente? Lá do nucleolo. O nucleolo, ele origina os ribossomos. Aproveitando o ensejo para deixar um aviso para vocês. OBS. Método de Feulgen. Lá vem esses cientistas, né? Método de Feulgen. Uso de corante que identifica DNA. No laboratório, lâminas com amostras de tecidos, células, tem um corante
que a gente pode usar para pingar na célula, e esse corante, ele reage, ele tem afinidade pelo DNA. Tranquilo? Então diz para mim, o nucleolo, ele vai ficar corado com esse corante usado no método de Feulgen? Não, porque o nucleolo é formado por RNA. Mas olha só, gente, olha o que pode acontecer. Pode acontecer, tá? As nossas células, elas geralmente têm apenas um nucleolo. Normalmente, cada célula tem apenas um nucleolo, tá? E lembra da tal da cromatina? Já vou chegar nela, eu só comentei agora há pouco. Ó, cromatina é formada por DNA. Só que a cromatina, aquele monte de filamentos, ela às vezes pode fazer isso aqui, ó. A cromatina às vezes pode acabar formando um pequeno aglomerado. Então, antes de usar o corante, do método de Feulgen, se a gente observar uma célula, a gente pode ver 2, às vezes 3 nucleolos, entre aspas. 2, 3 nucleolos? Como assim? É que tem corante para identificar o nucleolo falso do verdadeiro. Pense, eu vejo 2, 3 nucleolos. São nucleolos realmente? Eu vou pingar o corante. O nucleolo verdadeiro, ele não vai ficar corado porque ele é formado por RNA. E o nucleolo falso, na verdade, um aglomerado de cromatina, ele vai ficar corado porque ele é formado por DNA. Cromatina é DNA condensado. Então, resumindo, saber que o chamado nucleolo verdadeiro, ele é Feulgen. Ele é chamado de Feulgen negativo. Ele não tem DNA. Já o nucleolo falso, na verdade, um aglomerado ao acaso, um aglomerado de cromatina, vai ficar corado. O nucleolo falso, portanto, ele é chamado de Feulgen positivo, tá? Grava aí esse detalhezinho. Já vi provinha. Não cai muito, mas já vi provinhas cobrando. É bom você ficar atento. Então já passamos pela carioteca, pelo nucleolo. Agora vamos à cromatina. Cromatina. Filamentos. E às vezes no aspecto de grânulos. Certo? Geralmente um monte de filamentos. A gente pode também encontrar em aspecto de grânulo. Formados por DNA associado a proteínas. Enquanto que o nucleolo é RNA ribossômico mais proteínas, cromatina é DNA mais proteínas. Gente, e um detalhe. Essa tal de cromatina, em alguns locais, ela se apresenta com aspecto bem fininho, bem delgada. Em alguns trechos, a cromatina ela está mais condensada. O DNA ali está mais enroladinho, mais compactado. Então a gente diz que essa tal de cromatina apresenta regiões de heterocromatina. E regiões de eucromatina. Ó. Aqui, heterocromatina. Aqui, heterocromatina. Hétero. Aqui, ó, eucromatina.
Você até já sabe, né? Se nós encontrarmos bastante heterocromatina próxima, juntinha, é o tal do nucleolo falso. Viu como as informações vão se completando? Então, tudo isso aqui eu chamo de cromatina. DNA associado, ligado a proteínas. Welder, por que que lá no núcleo tem regiões de eucromatina, regiões de heterocromatina? Gente, heterocromatina é onde o DNA está muito enrolado, porque ali não está acontecendo transcrição, não está sendo produzido um RNA mensageiro, nada disso. É uma região de inatividade gênica. Heterocromatina representa a região de inatividade gênica. Naquele trecho, nenhum DNA está sendo usado para transcrever um RNA. Já a eucromatina é região onde o DNA está desenrolado, menos compactado, porque ali está havendo atividade gênica. Belezinha? Jovens, detalhe. Pense comigo. Numa célula da nossa epiderme, o gene que codifica a insulina está ativo ou inativo? Na epiderme, o gene da insulina está inativo, na forma de heterocromatina. Já lá nas células beta das ilhotas de Langerhans do pâncreas, o gene que codifica a insulina vai estar na forma de eucromatina, atividade gênica. Beleza? Então, já passamos pela carioteca, nucleolo, cromatina e a tal da cariolinfa. Hã? Nucleoplasma, também chamado de cariolinfa. Gente, não vou nem escrever não, tá? Só saber, nucleoplasma ou cariolinfa, o que é isso aqui? Bastante água, muita água, sais minerais, proteínas, tipo assim, é um meio líquido, né? Onde o núcleo e o nucleolo vão estar, o núcleo não, perdão, a cromatina e o nucleolo vão estar mergulhados, imersos. Welder, esse tal de nucleoplasma equivale então ao hialoplasma? Pois é, ó. Lembra que lá no citoplasma a gente encontra as organelas, mitocôndrias, lisossomos, Golgi, mergulhados num tal de hialoplasma, né? O nucleoplasma é o equivalente ao hialoplasma lá nas células, tá bom? E finalizando essa parte de núcleo, ó, gente, olha isso aqui, ó. Existe uma pequena área, um pequeno espaço, uma mínima área entre as duas cariotecas, ou melhor, entre as duas membranas que formam a carioteca, tá vendo? Eu disse que carioteca apresenta dupla constituição. Este espaço aqui, entre essas duas membranas, é o chamado espaço perinuclear. Caso alguém invente perguntar isso, tá? Espaço perinuclear, entre as duas partes que formam a carioteca. Bom, núcleo resolvido. Vamos agora para a parte de cromossomos. Felizes ou não, cromossomos. Cromossomos são estruturas visíveis durante a divisão celular. Cromossomos a gente vai ver durante a divisão celular.
Durante a intérfase, o material genético encontra-se na forma de cromatina. Cromossomos, eles são formados a partir da compactação, espiralização, compactação da cromatina. Gente, o chamado ciclo celular. Ciclo celular. Como assim? Quando uma célula está se dividindo, pode ser em mitose ou meiose, né? Mitose e meiose. A gente vê no núcleo, aliás, não tem núcleo. A gente vê que não tem núcleo organizado e a cromatina, ela condensou, compactou, formando os cromossomos. Já durante a intérfase, o que é a intérfase? É o período em que a célula não está se dividindo. A gente não vê cromossomos, a gente vê cromatina. É um ciclo, percebe? É um ciclo. Ciclo celular. Uma célula acabou de se dividir. Uma célula filha acabou de ser formada. Então, essa célula vai fabricar proteínas, vai crescer, exercer seu metabolismo. Depois, se for uma célula que se divida, vai duplicar o material genético, vai sofrer mitose, prófase, metáfase, anáfase, telófase, até formar uma outra célula filha, certo? É um ciclo que se repete. Então é assim, durante a divisão, o que acontece? A cromatina, ela condensa e forma cromossomos. Vai formar os cromossomos. Quando a célula terminar a divisão, os cromossomos vão desenrolando, desespiralizando e vão voltar à forma de cromatina. Vê se faz sentido. Durante a divisão celular, você tem que distribuir o material genético de forma igualitária, equitativa. Equitativa para as duas células filhas. Uma célula com 46 cromossomos, formar duas células também com 46, certo? Já pensou se fosse aquele monte de filamentos de cromatina? Ia ser uma baita de uma confusão. Chance maior de repente, ir material genético a mais para uma célula do que para outra. Turner, Klinefelter, síndromes da genética, por exemplo. Então, para você distribuir o material genético de forma igualitária para as células filhas, melhor fazer o quê? Pegar todo aquele emaranhado cromatina, condensa, vai compactando na forma de cromossomos, os 46 no nosso caso. Aí depois você distribui para as células filhas. Faz sentido? Pois é. Então é assim, na divisão, de cromatina para cromossomos. Na intérfase, período em que a célula não se divide, é de cromossomo para cromatina. Fechou? Continuando o nosso bate-papo a respeito dos cromossomos. Histonas. Histonas são as proteínas, nome das proteínas, que vão condensar, compactar o DNA. O tal do DNA, ácido desoxirribonucleico. O DNA, ele vai se associar a proteínas chamadas de histonas. Sim, tem que saber. São as histonas quem fazem o DNA condensar.
E, segundo os livros de biologia, a cada 8 estonas, o DNA dá uma volta completa ao redor do seu próprio eixo. Quer dizer, é o chamado octâmero. Um octâmero de estonas. A cada 8 estonas, o DNA dá uma voltinha completa, tá? Cromossomos, cromatina, condensada por estonas, formando os cromossomos, felizes ou não. Para a divisão celular ficar mais correta, mais certinha, distribuição igualitária de material genético. Coisas da mãe natureza. Acontece, galera, que para os vestibulares é importante você saber a diferença de cromatina para cromossomo e saber também a estrutura desse tal cromossomo. Oi? Estrutura de cromossomo. Vamos lá então. Estrutura do cromossomo. Essa parte aqui, onde o cromossomo é mais fininho, é chamado de centrômero. Centrômero. Alguns também chamam, gente, de constricção primária. Centrômero ou constrição primária. Todo cromossomo tem centrômero ou constrição primária. Ponto. Alguns cromossomos, apenas alguns, também vão apresentar isso aqui, ó, a chamada constrição secundária. Inclusive, lá na faculdade, você decora, né, nas aulas de genética, dos nossos 46 cromossomos, quais são aqueles que têm constricção secundária. Tem lá os números, eu nem lembro quais mais, 9, 11, nem sei, entendeu? Tem provas de genética na faculdade que cobram isso e depois você acaba esquecendo, a não ser que você se torne um geneticista, claro, né? Bom, repare, no cromossomo, estas partes aqui, ó, estas regiões aqui, são chamadas de braços. Nome científico, braço cromossômico. Braço cromossômico. Os braços cromossômicos. Gente, quando o cromossomo apresenta a constricção secundária, repare, ela vai delimitar esta estrutura aqui, ó, entre aspas, esta cabecinha aqui. Esta estrutura é a chamada zona SAT. Zona SAT. Ou zona organizadora. Organizadora de nucleolo. Lembra? Expliquei agora há pouco, né? É daqui que acontece, é aqui que acontece a transcrição para formar o RNA ribossômico, que forma o tal do nucleolo. Então, dos seus 46 cromossomos, ser humano, você tem alguns para formar o nucleolo e originar os seus ribossomos, tá? Professor, uma coisa, eu estou vendo esse desenho aí, cromossomo com esses 2 braços, né? Mas eu já vi figuras de vestibular, livros de biologia, tem cromossomo com 4 braços, digamos assim, perfeitamente, ó. Você pode encontrar um cromossomo deste jeitinho aqui. Tá vendo, ó? Este aqui é o centrômero e aqui estão os braços.
Gente, acontece o seguinte, depois de núcleo, o nosso próximo assunto é divisão celular, tá? Nós vamos ver que no início da divisão celular, quando a cromatina condensa e forma os cromossomos aparecem no início da divisão celular, repito, desse jeitinho aqui, com os 4 braços, certo? Lembrar que antes da célula se dividir, ela teve que duplicar o seu material genético. Numa tal de etapa S da intérfase, acontece a duplicação do material genético, certo? Então, quando o cromossomo aparece, ele aparece assim. A gente diz que esse cromossomo, ele ainda encontra-se na forma duplicada. Ó, e cada metade de um cromossomo duplicado, a gente chama de cromátide irmã. Opa, este cromossomo aqui apresenta 2 cromátides. Cromátides irmãs. O que é cromátide irmã? É cada metade de um cromossomo ainda duplicado. Aí, galera, na anáfase, divisão celular, repito, próxima aula. Na anáfase, sabe o que vai acontecer? Lá na anáfase, fase em que esse tal de centrômero vai duplicar. Ah, quer dizer que a duplicação do DNA na região do centrômero é só durante a divisão? Perfeitamente. Na anáfase, o DNA do centrômero vai duplicar, só nesse momento, e olha só então o que vai acontecer. Cada metade de um cromossomo que estava duplicado, ou seja, cada cromátide irmã, vai ser puxada para um polo oposto da célula. Deu para entender, galera? É isso. Então é assim, no começo da divisão, o cromossomo está assim, ainda duplicado. Na anáfase, tem a separação. Tranquilo? Bom, e você, vestibulando, precisa também conhecer quais são os tipos de cromossomos. O quê? Tipos de cromossomos. Tem cromossomo em que os 2 braços são do mesmo tamanho. Braços do mesmo tamanho, um cromossomo simétrico. Este aqui é o cromossomo chamado de metacêntrico. Metacêntrico. O centrômero está na metade do cromossomo exatamente. Tem cromossomo em que o centrômero está um pouco afastado do meio. Um braço curto e outro mais longo. Este aqui é o cromossomo chamado de submetacêntrico. Tem cromossomo em que o centrômero, tá quase na extremidade. Esse aqui é o cromossomo acrocêntrico. E sim, tá pensando nisso? Pode acontecer, Tem cromossomo em que o centrômero fica na ponta, na extremidade, ou seja, cromossomo com um braço só. Meu pai, até cromossomo com um braço só? Tem na natureza? Tem. Este aqui é o cromossomo chamado de telocêntrico. Cromossomo telocêntrico. Tem vestibular que cobra isso. Conhecer o formato, o nome do cromossomo, tá? Metacêntrico, submetacêntrico, telocêntrico e acrocêntrico. Senta, reza e grava. Exercícios na apostila. E agora sim, para nós encerrarmos essa aulinha nossa, uma senhora de uma observação. Sabe aquelas coisas que viram moda, mania, rotina nos vestibulares mais recentes? Um assunto que de repente todo mundo começa a cobrar? Esse aqui.
Amigos, observação, os chamados telômeros. Telômeros são as extremidades cromossômicas. Opa, como é que é? Extremidade cromossômica, telômero. Extremidade cromossômica, telômero. Os telômeros. Telômeros são fragmentados. Eles são fragmentados e perdidos a cada ciclo celular. Já pensou? A cada vez que a célula divide, perde um pedacinho, a extremidade do cromossomo telômero, sim. Ué, mas o Helder, ao longo das nossas vidas, acontece que simplesmente... Peraí, gente, deu um probleminha aqui. Ixi, não sei nem se o vídeo vai continuar. Vamos lá. Deu uma mensagem ali que a gravação foi interrompida, não entendi. Bom, retornando. A cada ciclo celular, acontece que vai ter uma perda de um pedacinho do cromossomo, os telômeros. Ao longo das nossas vidas, professor, não tem células que vão se dividindo constantemente? Sim, tem. Então, essas células vão perdendo os fragmentos, os pedaços? Os cromossomos vão encurtando? Sim. Mas, amigos, ainda bem que para tentar reparar o dano, ou, em outras palavras, prolongar nossas vidas, nós temos uma tal de telomerase. Opa! Telomerase. Telomerase, enzima que recupera os telômeros. A telomerase vai repor os fragmentos perdidos. Sim. Então, quer dizer que a telomerase é do bem. Mas não esqueça que, mesmo assim, as nossas células envelhecem. Depois de algumas décadas, o corpo vai dobrando o cabo da boa esperança. Apesar da telomerase, ainda assim, perdas vão acontecendo. Então a gente diz que os telômeros funcionam como se fosse o nosso relógio biológico. O nosso relógio biológico. Apesar da telomerase, com o passar das décadas, os cromossomos vão encurtando. Gente, imaginem vocês uma célula sofrendo uma mutação, e devido a essa mutação, a célula passa a fabricar bastante telomerase. Muita telomerase. Quer dizer que nessa célula, a reposição desses fragmentos vai ser em ritmo acelerado. Uma reposição acima do normal. Então essa célula, ela pode multiplicar, inclusive de forma desordenada, que mesmo assim, seus cromossomos não vão sendo encurtados. O nome disso é câncer. Nas células cancerosas, nas células tumorais, existe uma alta atividade de telomerase. Inclusive, uma das formas de se tratar câncer, os cientistas estão tentando encontrar substâncias que sejam inibidoras da telomerase, de forma seletiva, que ataquem as células tumorais, é claro. Tá? Detalhezinho, nos telômeros, a gente encontra
uma grande sequência de guaninas. Não é só guanina não, tá? Mas principalmente guaninas. Muitas guaninas. E quer dizer, então, óbvio, que na outra cadeia do DNA vamos ter muitas citosinas. Lembra que citosina pareia com guanina, adenina com timina, certo? Professor, por que nas extremidades dos cromossomos o DNA tem muitas guaninas? Galera, citosina e guanina fazem 3 ligações entre si. Adenina e timina fazem 2 ligações. Então, para você dar mais resistência às extremidades cromossômicas, ali você coloca nucleotídeos que façam mais ligações entre si. Ali tende a ser mais estável. O que eu estou dizendo é que, mesmo assim, com o passar dos anos, a cada ciclo celular, pedacinhos vão sendo removidos. É a natureza. Tem muita química acontecendo em nós, tá? Então, para os vestibulares, saber o que são telômeros e também conhecer a função da enzima telomerase, tá? Galera, essa aula de núcleo e cromossomos é uma preparação para a nossa próxima aula, que vai ser sobre divisão celular. Obrigado pela atenção, aguardo vocês no próximo vídeo então, tá? Um abração.